Gente, é uma delícia. Mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de, aos sábados, todos os sábados, às 8 horas da manhã, estarmos aqui trazendo sempre uma palavra maravilhosa de Deus, com a experiência dessas pessoas que Deus tem colocado na minha vida. É sempre maravilhoso. E você, Tereza, pastora Tereza Cristina, que eu fiquei assim, amada, né? Já conhecia, você é irmã da minha querida Isabel, mas conhecendo um pouquinho mais de você para esse nosso trabalho, eu me apaixonei também, né? Essa família deve ter alguma coisa para botar a paixão na gente. Eu e meu marido somos apaixonados pelo casal, né? A Isabel e o Carlos. A gente tem assim muito carinho e a gente tem estendido isso muito a você também, ao seu esposo, a sua filha maravilhosa que eu fiz um trabalho aqui, que foi aquela, gente, quem não lembra, é aquela menina que fica embarcada, casada com uma criança linda, que, né, tava aqui ela falando, né, o marido ensinando ele a orar antes do cafezinho. Então é isso que é uma família de Deus. Eu sei que muita gente pode conhecer você, Tereza, mas eu quero fazer uma apresentação, porque a nossa live ela fica gravada no Rios, ela também fica na segunda-feira, ela vai para o YouTube. E assim, eu sempre, às vezes, recebo mensagem de pessoas que viram a primeira, a segunda live. Então, a gente não sabe quem vai ver, só Deus. Deus é que sabe aonde vai chegar a live, é Deus é que sabe em que coração vai tocar. Nós apenas nos colocamos aqui como instrumento do Senhor. E eu te agradeço muito por você ter aberto a sua casa, ter dado essa disposição. Eu sei que a vida está corrida, mas você teve aqui esse momento comigo, com todas nós que vamos estar aqui, para ouvir um pouquinho de você. Então, ela andou, saiu de um lado para o outro. Agora eu vou cumprimentar e vou passar a palavra. A pastora Tereza Cristina, como eu estou falando pastora porque ela já pastoreia a congregação Igreja Batista Monte da Fé em Realengo, junto com seu marido Nelson Soares, que é pastor também há 36 anos, gente. 36 anos que ela atua junto com seu esposo, pastoreando nessa igreja. Já coloquei aqui várias vezes a irmã da minha querida Isabel, professora. Ela é mãe, ela é avó, ela tem uma experiência, né, muito grande, muito profunda com Deus. E além de toda essa experiência de 36 anos pastoreando junto com seu esposo, vivenciando toda essa visão da congregação, que a gente sabe que não é algo fácil, ela também, né, foi se especializar em teologia e também em evangelismo. Então, a busca por conhecimento, para colocar para fora sempre o melhor de si, para que Deus possa usar da melhor forma, a gente vê nessa mulher. E essa é a Tereza, é a nossa convidada de hoje, que nós vamos estar falando sobre o poder do perdão, né? A palavra, né, que Deus tocou no meu coração foi Mateus 6,14, mas eu tenho certeza que a gente vai falar muitas coisas maravilhosas. Vou te passar a palavra para você dar um bom dia, para você ficar cada vez mais relaxada conosco. Bom dia, gente. Bom dia, Elane. Você sabe que é um prazer para mim poder estar aqui com você, entendeu? No momento quando você me fez o convite, né, na semana passada, não deu, mas eu falei, no próximo estarei. E eu sinto muito honrada por participar desse momento com você. E é uma oportunidade que Deus está nos dando, até mesmo para nós, né, termos um motivo de saber o quanto nós nos conhecemos verdadeiramente. Porque falar de perdão é algo assim muito profundo. Eu quero desejar um bom dia para cada um de vocês que está aí nessa live, tá? Que Deus possa falar poderosamente o coração de cada um de vocês, porque é um tratar, né? Falar de perdão é um tratar com a nossa pessoa, porque vivemos isso diariamente, precisamos. Glória a Deus, né? glória a Deus. Gente, a gente só está no início, se você puder, a única coisa que a gente pede sempre, vai distribuindo, vai colocando os aviãozinhos aí para chamar pessoas para estar junto conosco. E se você que está aqui não segue ainda a Força da Mulher Cristã, faz esse favor, segue lá a gente, porque é dessa forma que a rede, né, social entende que é um conteúdo favorável, é um conteúdo que está sendo querido, e aí ele dispara para mais pessoas. Porque o nosso intuito aqui é exatamente levar a palavra do Senhor, como ela disse. Aprender com as experiências de cada uma. Imagina, gente, 36 anos pastoreando, tendo que perdoar, sendo perdoada, né?
tendo que conversar com seus membros, suas ovelhas, falando sobre perdão ou não, a gente tem muito que aprender. Então, essa é a nossa expectativa, que a gente possa deixar Deus fluir através da nossa palavra. E eu gostaria de convidar já vocês a abrirem, né, como vocês estiverem, a abrirem a palavra, né, com a reverência que a palavra do Senhor merece, em Mateus 6,14, para que a gente comece a nossa live, né, falando especificamente do tema que a gente tem para hoje. Então, vamos lá, gente, abrindo a nossa palavra, Mateus 6,14, e ele diz assim: bom dia, Carmen Flecha, bom dia, tá com a gente, Flávia tá com a gente, Vidália tá com a gente, obrigada. Bom, vamos ler a palavra. Mateus 6,14 diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada por estarmos com a sua palavra. Não teríamos um dia melhor ao iniciar se não fosse contigo. Senhor, muitas vezes saímos correndo porque a dificuldade é grande para poder nos manter, Senhor, fazer todas as nossas atividades. Mas o Senhor nos alerta que, em primeiro lugar, é a palavra. É ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que está conosco. E nessa hora eu clamo a Ti, Senhor, que todos os Seus anjos estejam acampados, Senhor, em todas as famílias aqui representadas, Senhor, não só a minha, como a da pastora, mas que todos estiverem nos ouvindo, para que o inimigo não venha perturbar, tirar a atenção, tirar o foco de Ti, Senhor. Que as nossas bocas sejam um instrumento do Senhor. Que a pastora Tereza Cristina, Senhor, possa, Senhor, deixar fluir o Seu Espírito Santo. E assim sermos alcançados por aquilo que o Senhor quer nos chamar a atenção, nos ensinar, nos colocar, Senhor, no caminho, para que possamos fechar todas as brechas, Senhor, e assim conviver cada vez mais contigo. Pai, toma nossas vidas, toma a internet, toma a tecnologia. Senhor, toma todas as coisas para que, Senhor, esteja cumprido o Teu ID neste momento, Pai. E é em nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém. Amém. Que bom estar aqui. E aí eu vou fazer só uma contextualização, gente, para passar. Com certeza a gente vai aprender muito com a pastora. Mas assim, quando eu estava lendo a palavra, que Deus me passou essa palavra, e a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados, né, simplesmente a Deus, confessar verdadeiramente, se arrependendo, se entregando aos pés do Senhor, Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Isso se encontra em 1 João 1,9. E isso foi me tocando, né? Porque eu fui fazendo um link e ele diz assim: nosso perdão vem somente, né? Deus que foi tocando no meu coração e dizendo: nosso perdão somente vem pela graça. E foi através de Jesus Cristo. Porque somos pecadores. E em tempo todo, quando nós nos arrependemos, nos entregamos ao Senhor, Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele nos perdoa. Jesus Cristo, nessa passagem, ele está no Sermão do Monte, ele ensina que Deus nos perdoará se, da mesma maneira, perdoarmos aquele que nos ofendem. Mas entender que não é uma troca. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Não é esse sentimento de troca. Eu perdoo para ser perdoado. Não. É dentro desse contexto que é para a gente entender que quando nós perdoamos, nós nos libertamos da dor, do mal. Nós entregamos verdadeiramente a justiça na mão do nosso Pai. E, ao mesmo tempo, nós vivenciamos aquilo que nós aprendemos, que a palavra de Deus diz: amar ao próximo como a si mesmo. O perdão, e aí a gente vai entender na profundidade, ele passa a ter o poder de nos libertar, tirar da prisão nós e aquele que também nos magoou. Né? O perdão, ele faz com que a gente vivencie o verdadeiro amor, porque não é fácil. Não é fácil. Imagina, você perdoar alguém que te magoou, te entristeceu, né? Te fez tantas coisas que são tão, né, horríveis, tão dolorosas. Mas Deus diz isso. Perdoa.
E aí, quando a gente faz isso, é um ato de amor a Deus, um ato de obediência ao Pai, é um ato de liberdade, entendendo que existe um Deus que cuida de todas as nossas coisas, nos purificando de toda dor, nos tirando de todo o mal. E eu já passo a palavra para a pastora, já fazendo a pergunta: o que é o perdão verdadeiramente, pastora Tereza? Então, amada, o perdão nada mais é de que você reconhecer quando você erra, você precisa liberar esse perdão. O que é o perdão? O perdão é um substantivo masculino. É a remissão da pena, da ofensa ou devido à culpa. Esse é o perdão, entendeu? É você se redimir daquela culpa. Você receber o perdão, o induto, entendeu? E o que eu entendo por isso? É um ato ao qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu de dever. É uma obrigação por quem assim faz. Devemos entender que perdão é necessário, é preciso, para que você fique livre da dor. Se você continuar guardando esse rancor, essa mágoa, essa tristeza, porque causa tristeza isso. Se você não perdoar, você fica triste. Você não avança, você não progride. Por isso que eu digo, essa live de hoje vai nos trazer assim uma reflexão de nós pensarmos se verdadeiramente nós temos liberado perdão a quem nos ofende. Porque quando você não libera, eu tive uma experiência cerca de um mês atrás, porque eu já havia liberado perdão para a pessoa e convivi com ela um bom tempo. Mas pelo fato de haver um afastamento, quando eu retornei ver aquela pessoa, veio aquele sentimento sobre mim novamente, de mágoa, de tristeza. Aí eu comecei a orar e pedir a Deus. Conversei até com uma colega minha, né, uma irmã em Cristo, falei assim, eu não estava mais sentindo isso, por quê? Aí eu comecei a me analisar, estou falando da minha pessoa. Poxa, eu preciso liberar o perdão. E a Bíblia diz que nós temos que liberar o perdão todos os dias, toda hora, todo instante. Porque nós somos de uma natureza de pecado, né? Às vezes nós pecamos no falar, no pensar, no agir. Então, há necessidade. Quantas pessoas têm que não se perdoam? Guarda ressentimento e não consegue se perdoar. Se Jesus não perdoa, quem somos nós para não nos perdoar? Nós precisamos nos perdoar. E assim avançar, porque só vamos avançar se liberarmos o perdão e se nos perdoarmos. Se continuarmos dessa forma, guardando ressentimento, mágoa, nós ficamos paralisados. Há uma necessidade de você se analisar. Hoje essa live é para trazer uma reflexão sobre cada uma de nós, porque nós somos mulheres de Deus e Deus todo dia fala conosco. Ainda que o Senhor falou na palavra dele, o Senhor me concebeu em pecado, tá? Nós fomos formados em pecado. Há uma natureza pecaminosa dentro de nós. E essa natureza, todo dia, como eu costumo falar lá na igreja, todo dia nós temos que matar o quê? A nossa carne. Porque a carne tende para o pecado. Né? Pecado no pensar, no falar, ser, muitas das vezes, falta de prudência, que muitas mulheres às vezes têm, muitas vidas de Deus têm. Por quê? Porque não vigia no que fala. Às vezes fala e quando vê já está magoando, já está ferindo. E eu tenho procurado observar isso dentro da minha pessoa. Então eu fico sempre me analisando. Se quando eu falo alguma coisa, eu vou magoar, eu vou ferir. Então, muitas das vezes eu me calo, eu vejo exemplos na minha casa. Às vezes, situações que ocorrem aqui, eu me calo e começo a refletir para evitar que eu venha magoar. Entendeu? Porque eu sei que se eu magoar, eu vou ter que depois pedir perdão. Então, eu vou refreando para que eu não venha... Deixa eu te falar uma coisa que você colocou aí, e aí eu já vou te falar uma coisinha. Quando você começar a falar um pouco mais alto também, para ficar mais claro. Mas uma coisa que você colocou que é bem interessante é essa questão da gente refletir sobre a prudência do falar, né? Eu acho isso é muito legal a gente grifar bastante.
Teve uma semana passada, às vezes a gente numa brincadeira, né? A gente não tá nem querendo, dentro de uma situação tensa, para fazer. Numa brincadeira eu falei uma coisa e eu achei assim muito forte que meu filho virou. Eu estou vivendo um momento muito complexo com os meus pais, meu pai está muito doente e está dando muito trabalho. E eu fiz uma brincadeira. E aí o meu filho virou e falou assim: mãe, será que essa brincadeira cabe? E aí, naquele momento, primeiro eu reagi à forma que ele falou, mas segundos, né? Aquela questão de segundos, ai, desculpa, perdão, não cabe. E depois eu me afastei, estava na cozinha fazendo uma coisa, e eu parei para pensar e conversei com Deus, e falei exatamente isso. Falei, Senhor, me ajuda a me policiar, porque mesmo uma brincadeira, e olha, meu filho não é evangélico, ali eu vi a boca de Deus falando para mim, cabe isso que você está brincando? Então, é muito importante essa reflexão que você diz, né? Da gente olhar e entender o que realmente se torna o perdão, porque muitas vezes a gente pode fazer uma brincadeira e vai gerar uma mágoa, e a gente vai achar que aquilo não é nada, porque nós estamos com a nossa referência. E enquanto a gente tem que olhar a referência do outro e falar, isso cabe para essa pessoa? Não se aquilo ali poderia não me magoar. Às vezes alguém fala assim, Lani, você está fazendo escova progressiva, isso não me magoa. Mas, de repente, falar isso para alguém magoa. Né? Meu marido, às vezes, brinca que quando eu pego chuva, né? Ontem mesmo eu falei, não posso pegar chuva não, gente. O cabelo vai enroscar todo. Aí ele brinca, toioi, né? Brincando comigo. Não me faz mal. Mas talvez se eu fizer isso com outra pessoa. Então, a gente tem que estar o tempo todo se policiando. E aí você falou, e eu queria complementar uma pergunta. Por que o ato de perdoar é tão forte? O ato de perdoar, ele é forte tanto nesse movimento interno nosso, né, de chegar e falar, eu perdoo, porque não é de boca para fora, como você disse, é todo um movimento interno, é dentro da gente. Como quando a gente fala, é como se a gente tirasse um peso da gente. Sim, é um ato que a pessoa precisa ter o reconhecimento, tá? Que ela precisa liberar o perdão. Porque se ela assim não fizer, ela é como se carregasse um defunto nas costas. Ela fica com aquele peso, tá? E não há uma liberação do perdão, e ela começa o quê? A definhar, a regredir. Então, esse ato de perdão, ele é libertador. Ele traz libertação na pessoa. A pessoa passa a ser mais alegre, mais feliz, mais dada, mais prazer para realizar aquilo que ela deseja fazer. Eu vejo dentro da igreja, quando há muitas pessoas que não se perdoam por alguma situação, elas não progridem, elas ficam paralisadas, elas não têm força nem mesmo para orar. Se marca a oração, quase não vão. Entendeu? Por quê? Porque a gente analisa. E muitas das vezes dão desculpa desnecessária. Entendeu? E a gente observa isso. E eu vejo esse ato do perdão é ser liberto. Quando você entende isso, você entende que você foi liberto. Você nasceu de novo. Quando você retém, quando você guarda, você não libera, você precisa se analisar. Será que eu nasci de novo? Por que eu estou guardando? Por que está esse sentimento dentro de mim? E é algo que você todo dia tem que realmente rever. Eu entendo que esse ato é tão poderoso, ele traz uma conscientização de quanto eu sou livre, liberei. E quando essa semana retrasada, foi mês passado, eu liberei o perdão verdadeiramente, eu comecei a viver, a ter prazer mais para as coisas e a olhar. Aí essa pessoa, eu olho as fotos, eu vejo as coisas dela sem dor, entendeu? Não sinto dor, sinto prazer. Antes, eu já não estava querendo ver mais, porque eu me lembrava e lembrava do fato do ocorrido. Isso me trazia dor. Aí eu falei, Jesus, eu não posso continuar assim. E comecei a orar. É onde cada um tem que orar e pedir o Espírito Santo. Porque de você mesmo você não consegue perdoar. E a gente sabe que perdão é necessário e é preciso para que você se liberte, para que você se sinta livre. E foi o que eu fiz. Comecei a orar, fiz um propósito, tá?
para mim mesmo e pedir a Deus, Senhor, eu preciso sair desse cárcere. É como se vivesse num cárcere. Porque quando você não perdoa, aquela pessoa não sai do teu pensamento. Você toda hora fica Você pensando vai na carregando pessoa e ela na tudo. tua vida, né? Isso, exatamente. Aí você está fazendo as coisas e vem um pensamento da pessoa. Por quê? Porque você está guardando mágoa, ressentimento daquela pessoa. Então é um ato de libertar-se. Tá? Ele é libertador, ele traz alegria, traz gozo, traz paz. E você vive alegre. Não tem por que você ficar triste, ficar rindo. Quando a pessoa é muito carrancuda, muito triste, ela está precisando se analisar. Se ela está precisando liberar perdão, até mesmo para ela. Porque tem pessoas que não se perdoam por uma atitude, por algo que fez, que trouxe consequências seríssimas para o seu coração, para a sua vida, e ela não consegue se perdoar. E ela precisa entender, se Deus já nos perdoou, o Senhor nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoar? Precisamos reconhecer isso. Não, eu preciso me libertar e eu preciso me perdoar. Jesus já levou sobre si todo esse mal que havia em mim. Então, é você reconhecer. Eu entendo Olha, assim. gente, vou fofocar para vocês. Ela disse assim para mim, ai, Lani, eu quase não falo. Eu falei, não consigo entender uma pastora quase não falar, né? Vocês estão percebendo. Deixa eu só dar um oi enquanto ela respira um pouco. Aí, a Paty Wayne está aqui, ela é enfermeira. Ontem foi o dia, né, do enfermeiro, da enfermagem. Obrigada Foi por estar aqui, primeiro. Paty. E eu fico muito feliz, porque eu sei que ela não é uma mulher evangélica, está aqui nos ouvindo. Isso é maravilhoso. Moisés Rocha também está com a gente, a Adriana está aqui. E aí eu queria que vocês, sabe, isso aqui é interativo. Escreve aí o que vocês estão achando, escreve aí o que vocês acham do perdão. Fala pra gente se vocês realmente sentem dificuldade. E enquanto isso, vocês vão aí, vão interagindo. Ela falou uma coisa que eu separei aqui, que é muito interessante, que eu coloquei aqui. Eu já ouvi numa pregação exatamente o que ela está falando. Ela falou, eu ouvi numa pregação assim, quando perdoamos alguém, soltamos essa pessoa da prisão. E só depois desse ato, percebemos que nós éramos os prisioneiros, né? Então, isso que ela está falando é exatamente essa colocação que eu escutei, né? Eu escutei nessa pregação falando, olha, quando nós perdoamos alguém, soltamos essa pessoa da prisão. Só que, a partir do ato de soltar essa pessoa da prisão, é que nós percebemos que quem era o prisioneiro éramos nós mesmos, né? E isso tem Isso aí. muito a ver, essa comparação, né? De não perdoar com a prisão, que é o que você estava colocando, né, pra gente. Exatamente. Exatamente. Você pensa que o outro que está sentindo é você que está sentindo. Só que você não consegue enxergar isso. Entendeu? Só depois que você começa a perdoar, a liberar, aí você começa a sentir o alívio na sua alma. Aí você tem aquele ato de sentir paz dentro de si. O perdão, ele é libertador, ele traz paz, ele traz alegria. Essa semana eu tive com uma pessoa que me ligou na semana retrasada, que estava muito chateada por uma situação que ocorreu, e eu falei para ela assim, ouvi o tempo todo ela falando, e na hora ela estava tão chateada com a situação que ela não conseguia me ouvir. Então eu deixei ela falar. Depois que ela terminou de falar, eu falei assim, vamos orar? Eu vou orar por você, você vai refletir nisso tudo que a pessoa falou para você, que você ficou tão magoada. Vê se vale a pena você guardar isso. Aí, orei por ela, desliguei. Passou-se uma semana, ela me chamou, falou assim, pastora, eu liberei o perdão, fui até a pessoa. Eu não estava errada, não, eu estava certa. Ela tinha que me perdoar, mas ela não me perdoou. Eu senti no coração. E depois que eu fiz isso, ai, eu estou tão alegre, estou tão feliz. Tinha que ver a alegria dela. Eu só orei, porque ela não conseguia me ouvir de tão chateada que ela ficou. E ela falou assim para mim, poxa, eu estou me sentindo em paz. Aí eu perguntei para ela, a pessoa aceitou o perdão? E ela ali te perdoou, reconheceu que ela estava errada também? Ela falou assim, não, ela não me liberou perdão, só olhou para mim, tá bom.
falou isso. Eu falei assim, então vamos continuar orando, porque Jesus vai trabalhar no coração dela também. Porque, irmão, senão você fica preso. E ela estava tão alegre, que me alegrei em ver a alegria dela. Eu falei assim, bom a gente às vezes não ter razão. Ainda que a gente tenha, melhor você ter. Tem um ditado que falei para ela na hora, agora me fugiu a mente. É melhor você não ter, não. Você pode estar com a razão, mas é melhor você ter paz do que achar que a razão é mais importante. Não, tenha paz. Ah, eu esqueci o nome do ditado que a gente sempre fala. Me ajuda aí, Lani. Ai, é melhor você ter paz do que ter razão. É isso aí. Eu ia te ajudar e na hora eu olhei aqui, entrou a pastora Elisete, está aqui com a gente da IBBR. Bom dia, pastora. Né? Oh, e a Adriana colocou, o perdão é libertador, exatamente. E o que você está falando, tá assim, a vontade que a gente tem, não sei vocês, gente, que estão acompanhando, é de interagindo e falando, porque o que ela está falando, eu estou olhando assim, né, imaginando. Porque quando você falou logo no início sobre perdão, sabe, pastora? Exatamente a dificuldade, ela tá em a gente muitas vezes olhar e falar, mas isso foi injusto comigo, por que essa pessoa está falando? E aí eu que tenho que me humilhar para pedir perdão. Olha o quanto você logo no início falou assim, é a luta contra a carne. Porque se a gente olha e entende que existe um Deus que conhece que é o amor e a justiça, é Ele que sabe, muitas vezes a gente quer fazer esse papel de justo, de achar que, eu que sou certa, ela, como você falou com a menina, ela que tem que me pedir perdão. Só que na hora que ela fez, mesmo a outra pessoa não reconhecendo, ela é que libertou. Então a gente volta para aquela questão, né? Ela que saiu da prisão que ela estava. Né? Então, como é forte isso? A pastora Elisete colocou aqui, eu prefiro ser feliz do que estar certa. Isso. Exatamente isso. Então a gente vai olhando, vai falando assim, a profundidade do que o perdão faz. O perdão nos ensina vou usar o termo, e aí talvez você me corrija se não for tão esse forte, mas matar a carne todo dia. A gente precisa, né, olhar e falar assim, não é o meu orgulho. Ah, mas a pessoa te fez mal, a pessoa fez isso, fez aquilo. Sim, mas eu perdoo. Por quê? Porque eu quero ficar livre dessa dor. Aquilo que você disse, a gente não vai ficar carregando vidas e vidas e vidas. Olha para trás e tem anos. E eu acho uma outra coisa que você colocou, pastora Tereza, que é muito importante, é essa questão assim, muitas vezes a gente acha que executou o perdão, que a gente perdoou. Mas você falou uma coisa que para mim foi profundo. Você falou assim, aí eu olho as fotos e eu sinto gozo, sinto alegria. Ou seja, agora foi perdão. Porque quando a gente olha, alguém vai, vai olhar para essa pessoa. Ah, mas eu perdoei. Como perdoou? Mas tava assim. E aí vem uma pergunta que eu quero te fazer. Perdoar é esquecer ou ignorar a injustiça? Minha amada, perdoar não é esquecer. Porque nós não somos dementes. Está aqui, vai ficar sempre no pensamento. Perdoar não é esquecer. Porque você não consegue esquecer, você vai sempre lembrar. Agora, você liberar o perdão, você está livre da dor, do rancor, da mágoa. Agora, quando você lembra do fato ocorrido, tá? Aquilo ali vai te trazer experiência para que você vigie quanto àquela pessoa. Até que ponto você pode dar liberdade àquela pessoa. Você também não pode deixar de conviver com ela. Porque Papai do Céu disse para cada um de nós, amais uns aos outros. Tá? Eu perdoo, mas não quero estar perto de mim. Não. Você pode não caminhar junto, não dar mais liberdade de estar dentro da tua casa. Mas você pode estar junto com ela. Você pode, muitas das vezes... Eu falo muito por causa dentro da igreja. Não tem como você não perdoar e estar ali convivendo com os irmãos. Então você pode estar ali. Você pode não dar liberdade dela estar dentro da tua casa. Entendeu? Para que não venha mal maior sobre você. Você libera o perdão, mas convive com ela normalmente dentro da igreja. Tá? Não é aquela pessoa mais para você estar
Ainda mais se fosse uma pessoa que esteve lado a lado, do teu lado, você abriu a porta para ela, você deu a oportunidade dela estar dentro da tua casa, e de repente houve uma traição, houve um engano, você liberou, tá? Foi um processo que passou, eu estou contando a minha experiência. Você liberou, mas não é mais para eu estar andando junto, nem abrindo mais a minha porta. Posso conversar, posso estar junto na igreja, tá? E você nunca vai esquecer. Então, vai ser experiências, tá? Você vai lembrar daquilo como experiência para o teu crescimento. E você não procurar fazer aquilo que fizeram com você. Você está em paz. Conseguiu alcançar? É isso aí. Porque é muito interessante que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu vou perdoar, eu vou esquecer. E não é, gente. Não Não tem é. como esquecer. E assim, muitas vezes a gente tem que refletir, aí eu acho muito interessante a gente pegar esse final de fala seu, porque as pessoas falam assim, ah, mas eu perdoei, e eu vou dar de novo a brecha? Não, a gente tem que entender Não, quais as nossas atitudes que também influenciaram para que aquilo acontecesse. Nós somos sempre exatamente. corresponsáveis, né? Porque se eu me omito, ou se eu não me posiciono, ou se eu acabo, ah, mas o meu coração é de Deus, eu sou uma cristã, todo mundo é bom. Aonde? Nós crucificamos Jesus Cristo. Então, como todos nós somos bons? Não. Né? A nossa Não, carne, ela é pecaminosa. Então, a gente tem que entender o seguinte, o que eu estou deixando, sabe, de vigiar, como você colocou muito bem, que estou dando a brecha, eu estou conduzindo essa pessoa a essa situação. Então, nós somos responsáveis. Né? É muito interessante. Aqui atrás, a pastora Elisete tinha colocado, acho que essa é a fala, dentro desse contexto. Né? Eu acho que dentro do que a gente está colocando aqui. E isso é muito, 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 muito forte a gente olhar, porque às vezes as pessoas acham assim, ah, mas eu vou perdoar, eu vou ser uma boba, ou eu vou ser, sabe, eu vou deixar a pessoa fazer o que quer. Não, não. não. Existe coisas que a gente vai carregando, né? E você está falando muito, estou refletindo na minha vida. Pessoas que eu falava assim, ah, não, aconteceu, eu não quero mais nem olhar na cara. E aí eu vi que isso não era perdão. Eu apenas estava fazendo exatamente isso. Eu estava deixando de lado, Maquiando. querendo assim, eu não quero mais ver, porque se eu ver, eu vou tomar uma atitude ruim. E aí eu vi a Deus veio trabalhando, entendendo que, nossa, que bom que aquela pessoa está melhorando. Que bom que aquela pessoa está crescendo. Eu quero conviver com ela? Eu não quero. Mas se Deus me colocar nessa situação, é para que eu possa até vivenciar o que eu estou falando que é uma realidade. Porque eu só vou saber se isso é quando eu me deparar com aquele que me magoou, com aquele que Exatamente. me maltratou. E entender, né? Que fala, bom, realmente eu estou livre, né? Liberta dessa dor. E aí, pastor, eu me lembrei agora de uma coisa que aconteceu, acho que na televisão, uma época, de uma mãe, de um pai que virou e falou que perdoou. Agora eu lembrei. Desculpa, gente, né? A idade vai batendo, eu lembrei. Não teve essas crianças que aconteceu a morte lá, acho que foi em Santa Catarina, que o rapaz entrou numa creche, matou umas crianças. E aí Matou teve um pai, quem um conhece essa pai. história, conta aqui pra gente. Teve um pai que É, eles queriam eu lixar, vi. né? O rapaz que pegaram o rapaz, queriam lixar, bater. E aí esse homem virou, né, e falou assim: olha, eu tô com uma dor da perda do meu filho, mas eu não posso deixar que vocês lixem ele, porque a justiça ela é de Deus, não é do homem. E eu É do homem. perdoo ele pelo que aconteceu. Eu não vou deixar de ter a falta, a saudade, a dor da perda do meu filho. Mas ele não é mais. É como se fosse. Ele não usou essas palavras, tá, gente? Mas é como se assim, ele é problema de Deus. E eu não posso passar minha vida inteira dizendo que eu sigo a Jesus, que eu sou crente, que eu creio em Deus e chegar agora a tomar uma atitude humana. Não. Tem que ser de Deus. E muita gente fala, como um pai que perdeu o filho faz isso? Os próprios outros pais dali que estavam acabando de sofrer também a perda de seus filhos que foram mortos também por esse mesmo homem, não entenderam isso. Mas É, por isso que a gente diz que isso não é fácil.
Não é Mas é uma fácil. prática Perdoar diária, não é desde a coisa fácil. pequenininha para a coisa maior. Não é fácil perdoar. Verdade é essa. Eu até entendo, tá? Esses pais que não estão ainda conseguindo. Né? Terá que haver o quê? Uma conscientização desses pais de entender que eles não podem agir com as suas próprias mãos. Eles precisam esperar a justiça de Deus. Se Deus os alcançou, se eles têm Jesus no coração, eles vão entender isso mais tarde. É porque é uma dor muito grande, tá? E a pessoa tem que entender que precisa liberar o perdão. Porque quem vai agir é o Senhor, não é ele. Não adianta eles lixar aquele rapaz, não adianta, não vai trazer de volta a criança. E eles vão se sentir da mesma forma como aquele rapaz tirou a vida daquelas crianças, aqueles que queriam lixar vão fazer a mesma Ter sangue atitude. nas Tá mãos, fazendo né? sangue nas mãos. Então, eu digo para essas pessoas que se não conhecem Jesus, vamos orar para que eles conheçam Jesus. Se já conhecem, tá? Se analise que eles precisam também liberar o perdão, tá? Perdão é algo que você precisa ter uma atitude para realizar, tá? Você não precisa esperar sentir no coração, não. Você tem que ter atitude de perdoar. Não, eu preciso, eu necessito, é o dever meu estar liberando perdão. Por quê? Porque se eu quero ser perdoada, tá? Eu preciso liberar perdão. A própria palavra do início, como você leu, que o Senhor deixou como aqui escrito, que foi o ensinamento da oração, tá? Como queremos receber perdão se nós não perdoarmos? Né? Eles precisam conhecer isso. Esse pai que perdoou conhecia bem a palavra. E ele entendeu o porquê houve essa necessidade dele perdoar. Ele liberou aquele rapaz. Ele não queria levar na mão o sangue daquele homem. E nem permitir que viesse ser lixado. Entendeu? Aí você ter consciência. Embora ele esteja sentindo a dor da perda do seu filho. Porque é doloroso. Mas é uma atitude que ele tomou muito justa. Porque onde ficaria o testemunho dele? Onde ficaria? Se ele agisse da mesma forma que os demais. Com certeza. Não é verdade? Gente, olha, é tanta coisa. Deixa eu ir dando um oi aqui. A Adriana falou assim: ter paz com todos, comunhão temos que ser seletivos. Ter paz com todos, comunhão temos que ser seletivo. É isso, sim. A Paula está conosco, a NAP está com a gente, Guedes, Mary Ellen, né, está conosco. Mary Ellen, uma amiga minha. E Sofia Weichel. A pastora E também. Sofia Weichel. Gostei, Sofia. Sabe por quê? Weichel é o nome do meu marido. Né? Só que é do Sul. Não sei de onde você é. Mas gostei de Sofia Weichel estar com a gente. E aí, lembrando a você, se você mais uma vez... É a Sofia. É a Sofia! Agora que eu vi. Sofia, minha netinha. É isso? Bota aqui, Sofia. Porque você é tão pequenininha, tão linda. Que lindo estar aqui com a gente. Coloca aqui. Eu levei um susto, porque agora eu falei, gente, aí eu fui me dando, eu falei, Sofia, Sofia, Sofia. Olha que delícia. Então, você comentou, e aí eu vou ler uma coisa que eu separei. Olha, gente, Deus é maravilhoso, é perfeito, né? Eu li um livro que diz assim, do C.S. Lewis, que fala, em um dos seus livros, ele coloca o seguinte: todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até terem algo para perdoar. É possível aprender com todas essas dores a perdoar, pastora Tereza? É preciso. É porque a dor nada mais é do que você ficar doente. Porque a dor traz doença. E se a pessoa conscientiza que ela está doente, tá? Ela vai entender que ela precisa liberar o perdão para que haja cura. Só vai ter cura quando ela liberar. Eu falo muito isso lá para as meninas. Gente, libera o perdão para que haja cura. Às vezes vem uma enfermidade sobre o corpo da pessoa porque ela está retendo a liberar o perdão sobre alguém. Tem pessoas que ficam muito enfermas por não liberar o perdão. Pode ser até aquela pessoa que ora muito, que louva muito,
mas ela vive enferma e ela não consegue progredir. Pode observar. Observa a vida das pessoas que não conseguem liberar o perdão, tem mágoa, guarda esse ressentimento dentro dela e vive a vida, toma ceia, vai para a igreja, mas ela não tem como conviver livremente, porque ela está presa. Ela está como se carregasse um defunto nas costas. Sempre falo isso, Pelo entendeu? peso. Porque é peso. E ela pensa que está bem. Sabe que uma pessoa se engana e pensa que está bem? Mas você vê que ela não está. A gente olha a trajetória, você olha a caminhada da pessoa, você vê que aquela pessoa não está livre, sente a dor e não consegue conviver. Não consegue nem estar junto, entendeu? E exemplos que a gente tem, que a gente conhece já há muitos anos, vem na caminhada, a gente vai analisando as pessoas, a gente vê isso, entendeu? Repete aí o que você falou para mim. A última frase foi: todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até terem algo a perdoar. E aí a pergunta foi: é possível a gente aprender a perdoar? E como a gente pode fazer isso? É preciso aprender. Aprender como? Eu costumo dizer que não é fácil liberar perdão, precisa pedir a Deus força, que o Senhor entre no coração de forma a tirar aquela mágoa, aquela tristeza, aquele rancor. Porque só o Espírito Santo de Deus faz isso, entendeu? Agora, a atitude é que eu tenho que ter, a pessoa tem que ter de se posicionar. Eu preciso liberar o perdão. Deus já está agindo a parte dela. Se você está com dificuldade, se a pessoa está com dificuldade, ela tem que estar orando sempre e pedindo ao Senhor, para que o Senhor tire aquela mágoa, tire aquela dor e ajude ela a liberar o perdão. Porque a pessoa precisa confessar, falar para Deus: Senhor, eu não consigo. Como eu fiz? Senhor, eu não consigo liberar o perdão para ela, me ajuda. E eu fui e fiz um propósito, entendeu? E agora eu olho essa pessoa com outra forma e comecei a amar ela de volta como eu amava no início, entendeu? Como eu amava no início. E eu comecei a amar, falei: Jesus, obrigado, porque tu tá colocando amor por ela. Porque o meu coração tinha fechado, entendeu? Eu nem perguntava por ela. Hoje eu já pergunto, hoje eu já vejo as fotos. É tão libertador, gente, você não tem ideia. Como liberta a gente fica no cárcere de muitos anos sem saber. E eu pensei que tinha liberado. Mas quando passou-se um tempo que eu vi que não tinha liberado. Entendeu? Eu não queria ficar perto, não queria olhar. É interessante, muito, muito Porque são pequenos interessante, atos gente. que vão nos dando um sinal que a gente ainda não perdoou, né? Como você está dizendo, nem Me perdoou. perguntava, nem queria saber. E isso é interessante, pastora Tereza, porque a gente precisa muito olhar para dentro de nós. Às vezes a gente quer respostas olhando para fora. Né? A gente Isso. precisa olhar Não, para e eu dentro, contando. olhar como é que está o meu interior. E é isso, é a busca do Senhor, porque Deus, Ele nos quer tratar em todos. Deus trata com o outro, mas ele, primeiro, é comigo que tem que ser tratado. Eu preciso olhar para mim, para Deus poder entrar e ir me ajudando. E situações adversas nos ajudam a entender, quando a gente não consegue por si só, olhar e falar: caramba, o que está acontecendo comigo? A Carmen colocou aqui: como perdoar um irmão de sangue e ter que conviver todos os dias? Eu vou deixar você refletir enquanto eu concluo a minha fala, tá, pastora? Que aí a Carmen colocou: como perdoar um irmão de sangue e ter que conviver todos os dias. Enquanto você reflete para responder para ela, eu vou concluindo. Muitas vezes nós precisamos, com pequenas ações, ser tratado em todas as questões. Então, Deus vai nos dando essa oportunidade. É o que você falou. Será que quando eu falo de alguém que me magoou, aquilo ainda me incomoda? Ou eu não quero nem mais ouvir? Ou eu não quero nem lembrar de situações que eu convivi com essa pessoa? Talvez esse seja uma forma que Deus está nos dando, uma oportunidade de falar: você realmente não perdoou. Você ainda continua carregando. E aí eu faço um link que essa pergunta que eu falei dessa questão, né, da gente, do Levi, que todos dizem que o perdão é ideal
até a gente ter um ato de perdoar, vinha um pouco junto com essa visão que você respondeu da cura. A gente fala de dor, mas você apresentou muito claramente ser curada. Muitas vezes a gente está com problemas, a gente tem questões nervosas, a gente tem questões que saem do controle, a gente precisa ser curada. E isso é porque a gente está enchendo o nosso pote, é como esse copo. Eu vou colocando aqui problemas, né? Não vou perdoando, daqui a pouco ele está cheio. E isso vai refletir em quê? No meu organismo. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então a Alma e gente, espírito. sabe, está interligado. Então aquilo que eu não estou conseguindo, o espírito não está conseguindo liberar, ele tá enchendo aqui. E ele vai acabando me colocando, né, cada vez mais doente. Isso é muito complexo, né? E aí, se você quiser responder a Carmen, você fica à vontade. Então, Carmen, o irmão de sangue, como você falou, ou não sendo irmão, precisamos perdoar. Eu sei que muitas das vezes conviver fica difícil, mas você precisa liberar o perdão. Por quê? Porque se você não liberar, é você que vai adoecer. É você que não vai avançar. Pede ao Espírito Santo de Deus para te dar força, para você liberar o perdão para o seu irmão. Tá? E você poder amar como você amava outrora, antes dele cometer qualquer erro, seja com quem foi da sua família, ou até mesmo com a sua pessoa. Pede a Deus que Deus vai te dar força para você perdoar a ele. Entendeu? Não é fácil, mas você precisa entender. Eu preciso liberar, porque senão quem vai ficar doente sou eu. Passa a ter uma experiência maior com Deus e Deus vai mostrar para você como você vai agir nessa área. Tá? Todos nós, seres humanos, passamos por muita experiência e muitas das vezes Deus permite passarmos por certas situações para trazer para nós quem nós somos realmente no Senhor. Será que eu sou liberta ou eu sou convencida? Pergunta para você, Senhor, eu sou liberta? Se eu sou liberta, eu preciso viver a sua palavra. E a sua palavra me ensina que eu tenho que perdoar, que preciso perdoar. Como eu posso orar o Pai Nosso se eu não libero o perdão? O Senhor não vai me perdoar. Você não quer o perdão de Deus? Você não quer morar no céu? Então tem que estar com o coração limpo, tem que estar com a mente pura, com as mãos limpas, coração puro, vida de santidade. Eu espero ter alcançado responder você, entendeu? Você quer fazer uma outra pergunta? Entendeu o que eu quis passar para você? Enquanto ela reflete ali, eu quero colocar para você que olha como Deus é perfeito, gente. Eu fico uma criança na mão do Senhor, porque é muito gostoso. Deus é muito bom. Muito, muito, muito. Porque olha o que eu botei como pergunta para você agora, que era assim, algumas pessoas dizem que não conseguem perdoar. Então, eu ia te pedir, pela tua experiência, pastora, por estar vivendo 36 anos, dentro da casa do Pai, vivendo com situações, com pessoas diferentes, como, né, exemplos, né, porque pastores são exemplos, são seres humanos, erram, falham, mas levantam, tem a palavra, tem a busca, como você falou. Eu ia te pedir, como a gente pode orientar as pessoas para que elas possam ir na caminhada da libertação pelo perdão. E você agora deu uma aula para a gente. Então, o fato de você ser pastor ou pastora, a gente não está isenta, tá, de passar por mesmas coisas que aquelas pessoas que não são, que não têm nenhum título, né, de pastor ou de pastora. Todas nós, porque somos seres humanos, e passamos por isso. Só que nós precisamos pedir a Deus, como eu já falei, para nos ajudar a liberar o perdão. É você olhar para dentro de si e se conhecer. Será que eu realmente vivo o Evangelho? Será que realmente eu sou uma serva de Deus? Será que eu confio plenamente no Senhor? Ou eu vivo, vamos dizer assim, as experiências dos outros, mas não tenho a minha. E às vezes Deus permite certas coisas nos acontecer para nós termos experiência e podermos passar para alguém. E eu digo para hoje, para vocês que estão nos ouvindo,
liberar perdão é necessário, é preciso para que você possa avançar. Como você vai avançar se você não libera o perdão? Como você vai crescer espiritualmente se você guarda ressentimento? A pessoa pode ser um diácono, pode ser uma diaconisa, pode ser um pastor, uma pastora. Se ela não entender isso, tá? Ela vai morrendo aos poucos. Pode observar. Pessoa que não tem alegria, pessoa que não tem ânimo de estar na casa do Senhor, não tem prazer, é porque ela está guardando sentimentos dentro dela, que ela precisa pedir ao Senhor para ajudar ela a sair daquilo. E caminhar para a libertação. Por isso que eu digo, orar em casa é bom, viver na presença do Senhor, louvando, é maravilhoso em casa, mas você tem que caminhar para a escola dominical. Você tem que caminhar, porque lá você vai aprender o Evangelho. Porque em casa tem muitas pessoas que não abrem nem a Bíblia para ler. Tem pessoas que não abrem a Bíblia, só vai no domingo e escuta o que o pastor fala. E às vezes não guarda, porque você não consegue guardar tudo se você não chegar em casa e não continuar fazendo a prática da leitura e pedindo ao Espírito Santo de Deus para te abrir o entendimento. A libertação só vem desde o momento que você reconhece que você está no erro, que você precisa liberar o perdão, aí você começa a caminhar. Por que que nós procuramos muitas das vezes fazer vigília, fazer subida no monte? Não sei se você tem essa prática. O monte pode ser no seu monte caminhada, não sei se o monte da oração. Botar o teu joelho na madrugada, orar, entendeu? Porque se você está no monte lá, mas o teu monte é o teu quarto, lugar secreto, onde você vai falar com Deus e você vai colocar todas as suas mazelas ali, Senhor. Você falar para Deus, Senhor, eu sou assim, Senhor, eu tenho orgulho, eu tenho dificuldade de perdoar, Senhor, eu tenho que guardar ressentimento, me ajuda. Quando você declara isso, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na pessoa. Porque é necessário você declarar. Deus já nos conhece, irmão. Deus conhece o nosso levantar, a nossa sentar. Ele sabe como nós somos. Ele sabe se nós estamos guardando ressentimento, se nós estamos falando a verdade, se nós estamos nos enganando. Tem gente que fala mentira como se fosse verdade. E você precisa analisar quem realmente nós somos. Estamos falando a verdade ou estamos falando a mentira ou estamos nos enganando? Porque conviver com alguém que nos magoou, que nos feriu, tá? Não é fácil, mas você precisa aprender. E quem vai te ensinar? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai te capacitar para você andar lado a lado com aquela pessoa. E pedir ao Senhor que o Senhor coloque amor. Tá? É tantas experiências que a gente já passou, tanto em família, tá? Como na igreja, tá? Do dia a dia. Quando eu trabalhava também, injustiça que eu sofri, mas eu aprendi a liberar o perdão. Para que eu não ficasse sofrendo. Você só avança se você entender que você precisa de libertação. Tem gente que acha que já está liberto. Eu costumo dizer que eu trabalho com culto de libertação, que libertação é para o crente, é todo dia, toda hora, e é diária, por causa da nossa natureza de pecado. Olha, Respondi, amado? eu assim, tô bem, e aí você já se colocou até respondendo uma outra colocação que a Carmen fez, que ela colocou assim, uma amiga me perguntou como perdoar meu irmão e ter que ajudá-lo. Ela ajuda, mas não perdoa. E aí eu acho que toda a tua fala, né, Carmen, ela colocou aí mostrando o caminho. E uma coisa que eu acho muito interessante que você falou, que é bom a gente mais uma vez também grifar, a gente também é frágil, é fraco. Então se reúna em oração. Eu lembro muito, né, que a pastora Vera, o pastor Manuel, né, falou uma vez essa questão do nosso monte. Ele fala muito da trincheira de oração, né? Então tá ali, na tua trincheira de oração, lutando. Mas se você também tá fraco, sabe, faz isso, se reúna com a tua igreja. Não é preciso dizer os seus detalhes. O detalhe do teu problema é dito para Deus. Mas você pode chegar, como muitas vezes eu já fiz isso com a Isabel, a minha amiga que está aí. Às vezes eu falava, Isabel, hoje eu estou fraca, hoje eu não estou conseguindo. E a Isabel, vamos orar. Ela não precisava, ela nem perguntava o que eu tinha. Ela, vamos orar, porque o Espírito Santo, ele direciona. E às vezes, quando ela acabava de orar, era a resposta que Deus tinha tocado, que eu precisava. Era o caminho de pedido a Deus. Sabe aquela palavra que diz, né? Deixa o Espírito Santo, porque ele clama, né? Ele ora por nós. Às vezes, tem um louvor que diz que muitas vezes a gente não sabe nem orar, mas o Espírito Santo ora por nós. Então, Carmen, que você possa ter
sabe, dentro de toda essa colocação que a pastora Tereza colocou para a gente, né, através da tua pergunta, de tudo, que você tenha o discernimento do Senhor Jesus, para que você possa conduzir essa menina, né, a buscar essa libertação, que é o que você está colocando e a gente já começa a entender. Ela vai acabar vivendo a vida dela com essas dores que podem travar a vida dela, criar doenças, criar problemas, porque ela tem que liberar um perdão. Ah, vai ajudar? Vamos ajudar. Mas como eu posso ajudar isso de uma maneira mais leve, né? Sem a dor, sem a raiva, sem a mágoa estar envolvida. E aí eu acho que a pastora Tereza colocou uma coisa muito profunda para a gente refletir. Deus, muitas vezes, nos coloca na situação para que a gente possa nos libertar. Ele quer nos entregar algo lá na frente, mas ele sabe que se a gente hoje não tiver curado de alguma coisa, lá na frente a gente não vai ter capacidade de ter aquilo que ele quer nos entregar. E ele vem nos tratando esse longo do tempo. Então que a gente possa sempre ter essa abertura do coração para ver que todas as situações que nós vivemos, conversando com Deus, ele vai nos ajudar a superar e a caminhar. O José Richa colocou aqui, bom dia também, exemplos práticos e edificantes, com certeza. Foi uma aula, né? Uma aula com essa nossa pastora querida, uma aula maravilhosa. A vontade é exatamente essa, de continuar aqui compartilhando, porque o tema ali é profundo e ele vai voltar, tá, pastora? Não, tem muita coisa, vai. Porque tem muita coisa. A gente não falou nem, sabe, nenhuma parte, porque é tanta coisa. A gente estuda, a gente vai voltar tem muitas coisa. vezes. Isso a gente vai falar muito, muito do perdão. Porque da mesma forma, né, que foi muito lindo, Carmen, o que você expôs pra gente, é isso que a gente quer, que as pessoas coloquem, porque são pessoas diferentes, né? Aqui são pessoas que eu trago, né, que têm experiências, são essas experiências, como ela colocou claramente, né, emocionada da vida dela, e a gente vai aprendendo com isso, porque Deus nos dá essa oportunidade também. Olha, conheça a vida, veja que o outro, como o outro tá vivenciando, e aí a gente vai aprendendo tanto o que fazer como o que não fazer, né? E é isso que é bem interessante. E aí, pastora, eu queria que você fizesse já né, a gente passa tão rápido, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Passou rápido. Já tava... Passa muito rápido. Poxa, foi muito rápido. E a Isabel colocou, amo a pastora Tereza, minha conselheira. Maravilha, né? Maravilha. E eu queria que você... Minha irmã amada, ela também é minha conselheira. Aprendo muito com ela. Mulher de Deus. É uma professora realmente toda feita por Deus, né? Porque em todas as falas dela, ela tem ensinamentos profundos. E eu queria que você já, pastora... É dura, mas muito sábia. Ela é dura, mas muito sábia. Ela tem, assim, uma sabedoria de Deus. E vê as coisas ao longo, sabe? Quando eu estou vendo aqui, ela está vendo lá. Eu admiro isso nela. Ela sabe disso. Irmã amada. Vocês duas são presente de Deus. A pastora Elisete colocou, são experiências profundas que nos ensinam. A De Santos colocou bom dia, De Santos. Né? O Carlos colocou parabéns, gostei muito, graça e paz. Gente, maravilha. E aí, pastora, eu queria que você fosse fazendo o fechamento da nossa conversa para a gente ir encerrando, né? Porque eu sei que é maravilhoso, é o gostinho de quero mais. Vamos ter mais com você aqui para falar desse tema bem mais profundo também e caminhando mais profundamente. Mas agora a gente já está indo para o nosso término, para ir fechando a nossa ideia, a nossa reflexão nesse tema. Então, eu tinha tanta coisa ainda para falar, eu ia falar sobre casar, mas, amém, Deus sabe todas as coisas. O horário já se avança. O que eu quero falar para cada um de nós que estamos aqui, procura se refletir todos os dias. Eu vou falar meu nome, quem é a pastora Tereza? Lane vai falar para ela mesma. Vocês que estão aí na live, fale e pergunta, quem sou eu? Senhor, me ensina a conviver comigo mesmo. Porque tem gente que não se suporta viver com ela mesma. Porque é amargurada, porque é triste, porque não consegue liberar o perdão. Então hoje eu encerro a minha fala falando assim, pergunte para Deus, Senhor, quem eu sou? Me mostre, porque Deus vai se revelar para nós. Quando a gente chega no momento de orar e pedir a Deus, Senhor, me mostra quem é a pessoa da Tereza.
E Deus vai falar no íntimo da sua alma. Você é assim, assim, assim. Agora esteja pronto para ouvir o que Deus vai falar. Porque o nosso Deus, ele é muito fiel e ele é sincero. E quando ele fala, você tem que atentar às palavras dele, porque ele vai sinalizar para você, vai falar, você precisa corrigir nessa área. O Senhor fez isso comigo, eu fiz isso com Deus. E ele vai nos ensinar a corrigir aonde nós estamos errando. Eu encerro essa fala dizendo assim, se liberte, liberando perdão. Ô, Glória, eu vou até escrever aqui, ó. Eu vou escrever, hein, gente. Espera aí que eu tô... Se liberte. Deixa eu botar aqui uma vírgula. Liberando. Se liberte, liberando perdão. Ô, Glória, gente. Ah, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, gente, eu já quero ir agradecendo a presença de todos vocês. Se você ainda não segue a Força da Mulher Cristã, por favor, mande seus aviãozinhos. Tem pessoas que precisam ouvir, sabe? Tem pessoas que precisam refletir. A gente viu aqui experiências. A gente está aqui, sabe? É maravilhoso. Eu fico... O meu marido fala assim, nossa, quando acaba a live, você parece que tomou assim, aqueles Red Bulls, sabe? Ai, tô agitada, tô alegre, tô... Por que é? Porque essa é a presença do Senhor. Ele mexe com a gente, né? Ele faz a gente, sabe, sair daqui numa delícia. Então, que eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês que acompanharam conosco, todos que vocês ainda vão distribuir, quem vai assistir, que Deus possa continuar fazendo a sua obra, porque é Ele que faz. Se a gente se coloca, né, nas mãos dele, Ele faz a obra. Honra e glória para todo, sempre. O nosso Deus, nosso Pai, é para Ele. E eu te peço, pastora, para que você possa orar para encerrar. Mas antes, eu quero só lembrar, meninas, sábado que vem a gente está aqui com mais uma amada, que é a Gleice Fabiane, e a gente vai falar de momentos de dificuldades que definem posicionamentos na presença do Senhor. Bastante do que ela falou também tem a ver com perdão, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com as dificuldades que são oportunidades para que a gente se posicione na presença do Senhor. Então, pastora, ora para a gente poder encerrar. Meu coraçãozinho para você. Estou muito feliz mesmo, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, aprendendo com o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque falar de perdão é algo, Senhor, que nos traz, Senhor, uma conscientização. Eu quero te agradecer por cada vida, Pai, que pode estar ouvindo, que vão ouvir ainda, ó Deus. Que teu Espírito continue trabalhando através dessa live, ó Deus, a ponto, Senhor, de cada vida, Pai, reconhecer o quanto é necessário, ó Pai amado, ser livre e, Senhor, libertar-se cada dia, liberando perdão. Pai, obrigado pela vida da Lani, obrigado pela minha vida, por cada vida aqui, Senhor da glória, e aqueles que vão ouvir. Te oro e te agradeço por essa rica oportunidade. Despedindo assim, Senhor, te agradecendo por tudo, Senhor, que ainda tu há de fazer no dia de hoje. Muito obrigado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém, amém, gente. Obrigada, obrigada, pastora. Foi maravilhoso, amém. Eu te agradeço. Linda, linda. Precisamos estar mais, vamos estar. Ó, beijo a todos vocês, que Deus continue dando um dia abençoado para cada uma de nós. E Isabel, te amo, tá? Sempre, não esqueça disso nunca. Beijo, 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 beijo para todos vocês. Amo vocês todas, beijo, tá, gente? Pastora Elisete, todo mundo que tá aí com a gente, tá bom? Beijo, beijo. Isso, Tchau. Um beijo para todos vocês. Tchau.